Eu sou o professor Pedro Buch, da Faculdade de Direito, e falarei hoje sobre o contexto político institucional que cerca o Brasil de hoje e dos próximos 8 anos. Nós podemos simplesmente reduzir esse contexto como tempos de reforma. E por que tempos de reforma? A minha análise ela está organizada em 3 partes. Num primeiro momento, nós veremos quais são os pressupostos que eu utilizo para realizar a minha análise. Em um segundo momento, falaremos sobre o diagnóstico, ou seja, em que pé que estamos. Em um terceiro momento, avançaremos para as perspectivas ou consequências do cenário político-institucional atual. Fecharei a minha apresentação com uma fala um pouco mais propositiva e direcionada ao âmbito universitário em razão do objetivo dessa apresentação. Então, caminhando para a questão dos pressupostos adotados, quais são o que devemos considerar como fatores políticos? Eu utilizo 2 elementos, atores políticos, ou seja, quem são? São os atores individuais, personagens relevantes. Veja, e aqui estou falando de uma perspectiva político-partidária. Então, por exemplo, seria o presidente Michel Temer, pretensos candidatos. E para além dos atores políticos, minha análise se preocupa com arranjos institucionais. O que são arranjos institucionais? São pura e simplesmente as regras do jogo ou instituições que conformam um cenário político institucional. Podemos considerar como arranjos institucionais o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e uma série de outros atores que cercam o cenário político e que hoje, mais do que nunca, possuem um protagonismo nunca antes ocorrido na história das instituições nacionais. Estou aqui falando claramente, por exemplo, das instituições de investigação, dos órgãos de controle, como é o caso do Ministério Público e das forças de segurança e investigativas que lhe dão suporte. O meu modelo de análise é pautado, e aí vamos, por favor, para a tela, no modelo de fluxos de John Kingdom, que é um cientista político que em 1984 promove ou apresenta uma estrutura, uma ferramenta analítica. Ele diz, olha, para que haja evoluções ou alterações institucionais, são necessárias 3 condições. A primeira condição é a que ele vai denominar como stream, problem stream, ou fluxo de problema. Ele vai dizer, precisa haver uma constatação ou um senso comum, uma percepção de que vivenciamos e estamos enfrentando problemas. Há que existir, ao mesmo tempo, uma predisposição ou alternativas na mesa para resolver esses problemas apontados. E o terceiro ponto, ou o terceiro pressuposto de Kingston seria, mais do que saber que existe um problema, há alternativas e soluções possíveis, deve existir vontade institucional ou popular. E nesse caso estamos falando claramente de uma vontade popular. Então a minha análise e a minha perspectiva é com base em Kingdom, com base no reconhecimento de que há problemas, de que há alternativas postas na mesa e mais do que isso, há uma predisposição em alterar as regras do jogo atual. Em relação ao diagnóstico, o que é o diagnóstico? Compreende o conjunto de constatações sobre o momento político atual. São 4 os diagnósticos que apresento. O primeiro é de que estamos vivenciando um momento de instabilidade e imprevisibilidade. Não é aqui, né, no leigo, dizer chover no molhado, mas se formos analisar o cenário passado de um ano, o que se imaginava? E aí eu vou voltar a esse ponto um pouco mais para frente. Imaginava-se que havia um esgarçamento, um esgotamento de um grupo político. Estamos aqui falando da presidente que sofreu um processo de impeachment. Naquele momento, há um ano atrás, em um processo que se inicia logo no primeiro ano de mandato, os atores políticos envolvidos imaginavam, de que uma vez derrubada a atual situação,
um elemento, um ator que não é político, mas é institucional, que é o Ministério Público, e aí vamos denominar aqui como Operação Lava Jato, que esse movimento estaria ou quedaria satisfeito. Ou seja, uma vez derrubado o status quo, o processo de investigação e o processo de perturbação do cenário político sofreria uma redução. Com os acontecimentos mais recentes de 2017, verifica-se que o diagnóstico era correto. Pronto, um primeiro ponto. Havia uma crise de legitimidade do status quo, de um 16º ano de um governo vinculado a um determinado partido político e a uma determinada concepção político-ideológica. O que não se imaginava? O grau de instabilidade e imprevisibilidade. Muda-se o establishment, muda-se o governo, mas um ator institucional continua ativo e atuante. E mesmo os atores que não eram identificados ideologicamente com um grupo, o antigo grupo, cuja determinante ou cuja razão de seu vínculo com o poder, que era ideológico, mesmo não tendo um vínculo próprio, e ainda assim mesmo sendo também aproximado, esse grupo começa a sofrer com as mesmas consequências ou com os mesmos elementos que derrubaram o antigo grupo ideologicamente vinculado à esquerda. E aí isso gera um cenário de instabilidade e imprevisibilidade. O recebimento da denúncia e a sua derrocada no âmbito do Congresso Nacional não é propriamente um exemplo ou um caso de vitória ou erro de determinados partidos políticos. Simplesmente é um cálculo político de que quem quer que seja que venha a assumir o poder neste exato momento estará sob intenso fogo. E aí essa é a percepção que nós temos hoje, um diagnóstico de que vivenciamos uma situação grave de instabilidade e imprevisibilidade em relação ao que virá a seguir. Quem será o novo ator político que vai se manter no poder por um mandato inteiro? E nesse sentido, Temer se mantém no poder enquanto tampão, enquanto ausência de alternativas mais viáveis por promover um processo de alteração. O que também nós temos? Uma crise de legitimidade que não é mais político-partidária, não é mais uma crise de legitimidade de governo e oposição. Toda a classe política está sofrendo com uma crise de legitimidade. E isso é em razão do quê? De um esgotamento do modelo atual de fazer política. Que modelo é este? É um modelo que aí muitos brasilianistas e teóricos, estudiosos das instituições brasileiras classificam como modelo patrimonialista, calcado em uma burocracia extremamente difícil, solene, sem luz no fim do túnel, que é muito bem traduzida como um cenário de dificuldades para vender facilidades e aí facilitar, por exemplo, processos de doações eleitorais, que na verdade eram transmutadas como intermediação de um tráfico de influência para criar facilidades para determinados atores econômicos que utilizavam dessas doações para obter vantagens competitivas. E a classe política, claro, se utilizava em maior ou menor grau em âmbito federal, estadual e municipal, desta forma patrimonial, extremamente burocratizada e personalista, de fazer política. Um órgão externo à classe política, que são as carreiras jurídicas e as carreiras institucionais, começa a exercer ou trazer publicidade em relação à situação e o povo, nesse sentido, se torna desgostoso e ciente e consciente de da tessitura, dos verdadeiros traços que regem a política nacional. Então há esse esgotamento e aí isso gera também um vácuo de poder. Nós não conseguimos, neste cenário, saber quem desempenhará
um papel de protagonismo e condução da sociedade em tempos futuros. Bom, feito o diagnóstico, vamos para as perspectivas ou consequências. O que nós estamos acompanhando? Então, veja, esse é um diagnóstico que não é apenas o Pedro quem está fazendo. Os próprios atores do jogo já estão promovendo, já fizeram esse diagnóstico, estão promovendo um rearranjo, estão apresentando as suas próprias estratégias. E aí nós começamos com a primeira perspectiva, que é o rearranjo de atores. O que significa rearranjo de atores? Se vocês olharem na tela, eu tenho aqui uma escala, é uma escala utilizada pela Associação Brasileira de Ciência Política, ela é um pouco, ela é de 2010, há algumas atualizações, mas é uma escala que tenta classificar os diversos partidos políticos nacionais entre esquerda e direita. Eles usam uma escala que vai do mínimo valor 1, então um partido político classificado próximo do 1 é um partido mais atrelado ou alinhado a políticas intervencionistas de cunho, de natureza ou de viés de esquerda, enquanto partidos políticos mais pró-mercado ou com algumas agendas defensoras de autonomia são classificados ou estariam nessa escala numa situação próxima ao valor 7. Então a tela mostra uma distribuição dos então 33 partidos políticos, hoje 35, que era o cenário então atual em 2010. Nós não podemos dizer que essa é uma escala atual ou que possa ser aplicada hoje. Primeiro, se formos olhar, por exemplo, o PMDB, ele é um partido de centro, ele é classificado como 4.2, mas em 2010 havia um alinhamento maior, por razões estratégico-institucionais, por assim colocar, de vinculação mais próximo, então, a uma média próxima de centro-esquerda, por conta do alinhamento com o partido político, então, determinante. Atualmente, o que nós temos? Os partidos políticos estão procurando se reinventar, sem necessariamente ter uma preocupação ideológica. Os partidos políticos, então alguns partidos estão, e esse é um processo recente dos últimos 2 anos, alterando as suas nomenclaturas, os seus títulos. É o Podemos, por exemplo, claro, vinculado a uma nomenclatura e a um título europeu vinculado à esquerda, muito embora, vejam só, até mesmo na escala, o antigo PTN era mais vinculado à direita do que propriamente à esquerda, na escala, alguns podem até contestar isso, mas há um processo de reformulação. Eles querem, atores e partidos, se dissociar das antigas formas de gestão da política pública. E isso é percebido, por exemplo, nos 2 partidos que tradicionalmente polarizam o cenário político, que é o PT e o PSDB. Nas cenas últimas, dos últimos capítulos nesse semestre de 2017, nós vimos o quê? Que, muito embora PT e PSDB, apesar de todos os acontecimentos envolvendo o partido do PT em relação, que resultou no impeachment da Dilma, no pedido de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda assim continua muito atuante, e mesmo também apesar de todas as acusações contra o Aécio Neves, líder do partido, do partido mais bem alinhado em termos de protagonismo ao outro lado da escala, mesmo assim o PSDB continua com um protagonismo. PT e PSDB mantêm o seu protagonismo, ainda que fragilizados. Só que nessa disputa começam a surgir aqueles atores que se dissociam do antigo. É o caso, por exemplo, no âmbito do PT, de Fernando Haddad, que começa a surgir como um provável candidato do PT, apesar, ou não necessariamente condicionado ao destino de Luiz Inácio Lula da Silva.
Claro que com as suspeitas, com o pedido de prisão, ele se torna um candidato natural de uma agenda de esquerda. Mas no âmbito da direita, né, o Geraldo Alckmin começa a enfrentar uma dificuldade muito grande em relação a um próprio novo protagonista que ele mesmo colocou em cena, que é o João Dória. Então é um movimento atual do rearranjo, de reinvenção e reinovação, vamos colocar assim, ou no juridiquês, de inovação. Busca-se novos atores, não vinculados a políticas passadas. O que vai acontecer não é possível antecipar, mas o que nós podemos já prever, e é bem provável que aconteça, que nós tenhamos uma série de novos atores políticos que até 4 anos atrás eram totais desconhecidos, com agendas e narrativas fora da dinâmica tradicional do poder. Isso, pelo menos, no âmbito nacional. Há também a perspectiva das agendas de reforma, e aqui a gente volta a Kingdom. O que nós temos? E aqui eu tenho um gráfico. Né? Então, a sociedade brasileira está extremamente desconfortável, frustrada com o cenário atual político. É o momento oportuno de uma agenda de reforma. E nunca, né, ou nos últimos 8 anos, nunca houve uma janela de oportunidade tão intensa como a atual para a produção de reformas estruturantes. Não são apenas reformas de correção de percurso, mas reformas que buscam reinventar o país. E aí há aqui um movimento de reformas políticas que tentam trazer o Brasil para um ambiente mais competitivo, são as reformas, né, de cunho reducionista do papel do Estado e de seu protagonismo, que são a reforma trabalhista, que já saiu, a reforma previdenciária, a reforma tributária, essa sempre um tema muito delicado, porque não envolve apenas o tamanho do Estado, mas também a distribuição de influências entre os diversos entes que compõem o Estado brasileiro, municípios, Estado federal e União, ou seja, mesmo que eu tenha políticos ou uma categoria político-institucional favorável à redução do Estado, ninguém vai defender em sua própria jurisdição eleitoral a redução de sua arrecadação. Então, mesmo que eu tenha pessoas favoráveis à necessidade de reduzir o tamanho do Estado, e isso passa necessariamente pela redução da carga tributária, eu como governador, eu como prefeito, eu como vereador, eu como deputado, dificilmente consigo defender essa agenda, porque isso significa redução do meu poder no meu próprio quintal. Menos recursos, menos possibilidade de atuação, menor possibilidade de atuação, menor atratividade, menor capacidade de trazer eleitores para o meu lado. Então, mas ainda assim, nós temos então uma janela de oportunidade que leva à apresentação e à propositura de uma série de reformas. Nós temos o quê? Um claro sentimento de insatisfação. E aí, com esse sentimento de insatisfação, surge então a oportunidade de acelerar reformas econômicas e principalmente as reformas de cunho institucional, que é a reforma política e a reforma do sistema eleitoral. Então, nós teremos nos próximos 8 anos uma agenda permeada, quase que praticamente quase que o Campeonato Brasileiro com jogos de segunda, terça, quarta, diversos momentos da nossa agenda futura, né, será preenchida por discussões sobre que caminho seguir. Isso permite o quê? Que haja, né, o surgimento de novos atores. E aí eu já começo aqui a entrar para o papel da universidade. A classe política foi ferida de morte em sua legitimidade. Os atores políticos tradicionais, para se manter, estão tentando se desvincular de agendas passadas ou se desvincular de grupos passados. São os cabeças negras, por exemplo, do PSDB, que quer representar uma juventude dentro do partido e que, portanto, não teria os vícios do passado. Há também o surgimento e o fortalecimento de atores econômicos, de fundações que surgem para promover o bem-estar, uma vez que grupos tradicionais estão interessados em
suas próprias agendas individuais. E, claro, surge aqui um momento oportuno para as próprias universidades. A universidade, portanto, e aí se formos ver aqui, né, na apresentação, ela tem o potencial de preenchimento do vácuo de poder, o preenchimento desse vácuo de legitimidade, seja, tá, como um espaço, né, de formação de novos atores políticos, de novos formadores de opinião, tá, e aí exatamente em instituições vinculadas a orientações éticas, cívicas, explícitas, tem um protagonismo maior, porque tem um compasso moral e ético, é um momento oportuno para a formação dos novos atores, dos novos protagonistas. E mais do que nunca, e isso é algo semelhante que tem ocorrido nos Estados Unidos, por conta também das vinculações ou da instabilidade político-ideológica que aquele país vive. Nunca se discutiu tanto a necessidade de uma formação, de uma ética, né, cívica e profissional. No caso dos Estados Unidos, para reconduzi-lo aos trilhos. No caso do Brasil, para finalmente encontrar trilhos adequados. E aí também a universidade, em uma agenda de reformas, né, em uma agenda de reformas amplas, ela deve ser vista como um espaço de neutralidade científica, um espaço de neutralidade técnica, não necessariamente carregada ou sob a suspeita de orientações ideológicas, claro, todos nós temos orientações, mas o discurso científico, ele é um discurso que trabalha a análise da eficiência, da razão, e aí é o espaço e o momento oportuno para a universidade florescer na geração de dados e de indicadores. Ou, como se costuma dizer, a universidade é a ponte que reduz o espaço entre a vontade de mudar e o conhecimento que deve informar aqueles que estão mudando ou estabelecendo os novos caminhos. E aí, por fim, a instabilidade político-institucional, ao mesmo tempo que ela gera uma crise econômica, essa crise econômica na população, ela é vista como uma necessidade de se reinventar. Então, em termos de setores econômicos, é o setor educacional um dos últimos a enfrentar, né, ou sofrer com os efeitos. Claro, aqui eu estou tirando as questões de financiamento estatal e financiamento do setor, o setor financeiro. Aqueles que se veem desempregados ou que se veem em dúvida profissional, eles buscam se reinventar. E aí eles retornam à universidade ou a centros que oferecem cursos de atualização e de formação profissional. E no momento em que vivenciamos atualmente, há também uma perspectiva de novas carreiras e cursos. Uma carreira que o Brasil precisa são do quê? Os analistas e os politólogos, os técnicos em políticas públicas. Esgotou-se o movimento patrimonialista, esgotou-se o movimento populista. Surge-se, então, uma carreira, né, ou um processo de mudança, de formulação de políticas públicas que seja direcionada por análises substanciosas, racionais, por indicadores, fatores palpáveis, que possamos depois verificar se deu certo ou errado e saber as razões pelo acerto e pelo erro. Então há também uma perspectiva de novos cursos, de novas formações, seja um politólogo, um analista em políticas públicas, seja também, por exemplo, algo que já existe com força no CCSA, que é em relação aos cursos de auditoria e controladoria. Bom, é isso. Mesmo num momento, né, de crise e séria instabilidade institucional, é importante manter uma perspectiva otimista. Não um otimismo desprovido de base, mas um otimismo que se pauta em Kingdom e um porvir que é um porvir positivo. Quando algo é equivocado cumpre com o seu espaço ou se esgota, surge um momento do novo. E o novo não pode ser pior, né, do que o atual.